transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre amor, tesão e IST. Para quem não sabe do que eu tô falando, IST são infecções sexualmente transmissíveis. Antes a gente usava o termo DST, né, a sigla DST, porque era doença sexualmente transmissível, mas a gente mudou esse termo para bem, eu acho, porque quando a gente fala de infecção, a gente abre a possibilidade da pessoa conter a infecção mesmo sem ter os sinais ou os sintomas. Então, faça com que a gente se cuide mais, tenha uma atenção maior com isso. E a gente também lembra que as pessoas que estão infectadas pelo vírus não necessariamente são pessoas doentes, ajudando também a gente quebrar um pouco desse paradigma de preconceito que se fortaleceu muito nos anos 80. Bem, eu sei que esse é um episódio que talvez as pessoas tenham um pouco mais de resistência. A gente não fala muito sobre EST, né? Mas eu acho que a ideia desse episódio é justamente falar sobre isso. Porque a gente, desde os anos 80, a gente viveu, principalmente nós LGBTQIAP+, a gente viveu um trauma muito grande, assim, porque de alguma maneira, todo esse preconceito fudido e ridículo ganhou uma grande justificativa e colocou tudo nas nossas costas, né? E eu acho que a importância da gente falar sobre isso também é porque a gente tem um aumento de infecção sexualmente transmissível muito grande, que a gente não tinha visto nos últimos anos, porque a gente teve esse trauma e a gente meio que parou ali. Teve uma reverberação naquela época, mas parece que depois a gente enfiou esse assunto para debaixo do tapete, ninguém mais fala sobre isso, e isso fez com que a possibilidade das infecções também aumentassem com o passar do tempo. Então, quase como um fenômeno horrível, assim, hoje em dia a gente tem índices que estão voltando a crescer muito, né, na transmissão dessas infecções, assim, porque as pessoas não conversam sobre isso, não se informam sobre isso. Enfim, então a ideia desse episódio é a gente trocar sobre isso e pensar principalmente numa redução de danos. Porque senão a gente também entra num lugar quase moralista para falar de sexo, sabe? E é muito engraçado, né? Quando a gente vai num infectologista, por exemplo, a gente chega lá e as pessoas às vezes não têm informações que sejam de fato habitáveis, né? Tipo assim, tá, sexo oral com camisinha. Porque assim, vamos falar a verdade. Quem aqui faz sexo oral com camisinha? Comentem, por favor. Ou então, quem tem vulva, quem transa usando saco plástico, usando plástico filme, cortando uma camisinha para colocar entre uma vulva e outra. Me ajuda a te ajudar, né? A gente não faz isso. E acaba que essa desinformação ou essas informações muito endurecidas, elas acabam não servindo como ferramenta de fato para os nossos desejos sexuais, para as nossas pulsões e para as nossas experiências sexuais. Elas estão desatualizadas, elas estão vencidas. Claro que elas têm uma grande informação, mas a questão é que nem sempre, se a gente não puder se apropriar, usar disso, colocar isso na nossa rotina sexual, na nossa rotina de interação afetiva e sexual, a gente não vai usar isso, a gente vai estar se colocando mais em risco. Então, no episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa com 2 profissionais da saúde muito especiais, que são eles, o Nuvulpo, do Sento Mesmo, e eu tô muito feliz de poder conversar com o Uno, que é uma pessoa incrível e que me ajudou muito, que tem um material foda no podcast dele. Então escute Prazer Deles e Sento Mesmo, que é maravilhoso e vai trazer muitas informações pra gente pensar a sexualidade, sexo, IST, enfim. E também a gente vai ter uma conversa com o Euler Campos, que é um amigo super querido e, além disso, é assistente social especializado na área da saúde da família e que tem uma pesquisa muito incrível pensando também em sexualidade, tá bem nessa linha de frente e é uma pessoa que eu adoro e que trouxe um relato assim que eu acho que é muito importante pra gente pensar várias coisas. Então, bora começar esse episódio, mas antes eu queria começar uma perguntinha também. Você já se testou? Seus exames estão em dia? Você sabe o seu risco de contato com uma infecção ou não? Quantas vezes por mês você se testa? Pensei o rolê aqui, mas gente, é sério, isso é super importante. Daqui a pouco eu vou falar que todo mundo, na verdade, no Brasil tem acesso a fazer esses exames quantas vezes quiser, de maneira totalmente gratuita pelo SUS. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vamos para a nossa primeira entrevista.
Ei, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Transa. No giro de hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Uno Vulpo, que é médico, homem cisgênero bissexual, criador do podcast Senta, um dos idealizadores do podcast Sobre o Prazer Deles, que está disponível na Globoplay e que trabalha com foco em sexo, gênero e redução de danos em drogas. Ei, Uno, como que você tá? E amores, eu tô bem, mantendo bem, tentando continuar bem. Falar sobre drogas e sexo na internet é difícil, é polêmico, a gente passa por várias, É um babado. mas continuo aqui firme e forte e é um prazer e uma honra estar com vocês. Oh, que delícia, o prazer é nosso, que bom, né? Uno, me conta uma coisa, para começar esse papo, o episódio de hoje a gente estava com uma ideia de falar um pouquinho sobre IST e não monogamia, muito porque é um assunto que você traz, eu acompanho o seu trabalho e gosto muito dele, e vejo que é um assunto que você traz nos seus podcasts, e eu acho que é um assunto muito pouco debatido e que ele é fundamental em qualquer pessoa que está se relacionando sexualmente com qualquer outras pessoas e principalmente na não monogamia, assim. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua experiência com isso, de onde surgiu esse interesse ou como que é a sua lida, assim, para quem está te conhecendo agora ou para quem já acompanha seu trabalho. Então, menina, eu sou designer gráfico de formação, antes de ser médico, e aí eu sempre quis falar sobre coisas chocantes. Amo. Porque eu tive uma educação totalmente conservadora, patriarcal e mega cristã. Continuo sendo cristão, Deus no alto, alô. Mas eu sempre, por conta dessa educação conservadora que eu tive dificuldade de acessar esses assuntos e, por conta disso, acaba que eu me interessei por esses assuntos. E aí, acabou que isso norteou muito a minha vida profissional, minha vida de hobby também. E aí, como designer gráfico, eu queria sempre fazer um trabalho que fosse expositivo sobre drogas e sexo de alguma forma. Não usando drogas e também não transando. Que ótimo. E aí eu entrei para arquitetura no meio desse rolê. Sim. E depois eu fui para medicina. E aí na medicina eu percebi que eu tinha acesso a várias informações que estavam cifradas em códigos e siglas que não eram acessíveis às pessoas. E que às vezes eram mais importantes para essas pessoas do que para a comunidade médica. Então, entender que um GHB não pode ser misturado com não sei o quê, ou entender que o ânus ele não alarga se você der o cu demais. Coisas assim que as pessoas, às vezes, criaram no imaginário delas por uma associação de informações equivocada, ou por, às vezes, né, dito popular, né, e coisa do tipo. Eu falo que quando o assunto é sexualidade, a gente tem muito de manga não pode misturar com leite. A gente tem muito manga com leite, que são essas falácias mesmo, essas mentiras aí rodando. Ótima metáfora. E aí eu falei, putz, velho, eu acho que eu vou começar a decodificar essas informações e transferir isso para um público maior. E aí eu tava querendo fazer um podcast de início, aí entrou pandemia. Aí quando entrou pandemia, aí meio que eu desisti do projeto, mas aí eu comecei a pensar que, tipo, tudo para mim é redução de danos. Então, isso eu aprendi muito estudando sobre drogas. Tem sempre como reduzir danos para tudo. Então, tem como eu reduzir danos financeiros, para evitar ter dívidas, tem como reduzir danos familiares, para evitar conflitos, tem como reduzir danos afetivos, tem como reduzir danos de tudo. E também tem como reduzir danos sexuais. E aí entrou a pandemia, e aí eu pensei, mano, ninguém vai parar de transar, porque as pessoas estão falando para parar de transar. Pelo contrário, né? A gente às vezes vai transar mais. Exato. E aí eu falei, mano, vou falar sobre isso. E aí, junto com isso, a Prefeitura de Nova York tinha lançado um guia sobre sexo mais seguro durante o Covid-19. E aí eu utilizei desse guia, que era um guia voltado para profissionais de saúde, e coloquei também questões minhas ali envolvendo também, e conselhos meus, sobre como transar na pandemia sem acabar pegando Covid. Viralizou muito, e aí eu comecei a fazer conteúdos do tipo, de drogas e sexo. E aí resolvi fazer uma festa, que foi uma web suruba. Eu fiz a primeira web suruba do Brasil, e que eu tinha visto fora do país, rolando, mas em outros formatos. Eu falei, mano, eu quero uma festa de pluralzona, que todo mundo vai, que todo mundo fica se pegando, e por aí vai. E aí resolvi fazer uma web suruba, e aí eu fiz de zoeira. Falei, gente, vou fazer essa web suruba. Em 2 dias eu tive 3 mil inscritos. Falei, mano, puta merda, o que eu vou fazer, velho? 3 mil inscritos, a galera vai me lixar. Aí eu falei, vou fazer esse negócio acontecer. Aí conversei com uma galera, conversei com os parceiros, arrumei um patrocínio, falei, bora. Eu tinha uns amigos DJ, falei, bora, vocês tocam. Aí fiz a festa foi, tipo, um caos de gente, muita gente. Gente, multitelas, assim, dilatando.
E aí eu acordei com a Folha de São Paulo me ligando, tipo, como você conseguiu meu telefone, falando que estava tendo grupo já tinha grupo de WhatsApp, grupo de Telegram das pessoas, que existem até hoje esses grupos. Aí veio o Vogue, veio Marie Claire, veio uma galera em cima, assim. Meu Deus, Foi um surto coletivo muito coletivo. que delícia. E aí eu fiz várias edições durante a pandemia, e, enfim, e aí fui viralizando, e aí hoje acaba que eu falo desses assuntos. Que ótimo! Nossa, mas. Mas é muito maravilhoso. Eu acho que quando a gente pensa na pandemia, foi uma situação tão específica para tanta coisa. Então, conseguir ter um lugar de pulsão disso, isso ter gerado alguma coisa que tá reverberando até hoje, eu acho tão especial, assim. E me conta uma coisa, Uno, você, na sua vivência, assim, como que você traz esse assunto? Porque eu achei maravilhoso essa coisa dessa escolha de comunicação para um todo, que é o que eu acho fundamental, principalmente nos assuntos que você está tocando. A redução de danos, eu acho que você traz um olhar muito bonito para isso, que é porque não é sobre evitar a coisa, mas como que você faz e lida melhor com a coisa, né? Você entende melhor e escolhe a partir disso. Agora, na sua vida, como que foi esse processo, assim? Você conversa com seus parceiros? Sempre foi uma coisa? Você... Então, na minha vivência, eu vivencio isso fazendo muita merda, assim. Amo. Então, eu entro numas situações e entro numas coisas. Eu tava no Trisal até poucos meses. Sim. Então, assim, e fiquei nesse Trisal durante muito tempo. Acabo que eu me jogo numa situações quase cobaia dos meus próprios testes. Então, eu quero entender uma coisa, eu quero entender um tipo de relacionamento, eu quero entender um tipo de trans, eu quero entender alguma coisa, e aí eu me jogo, às vezes, como voyeur, ou A como. gente faz uma pesquisa de campo, né? Eu faço isso também. Eu faço de mim, e eu falo de mim mesmo. E aí, isso é legal porque eu percebi que isso engaja as pessoas. Então, as pessoas, elas se conectam mais comigo, porque eu tô falando de uma coisa que eu tô vivenciando. Então, acaba que eu tenho um lugar de vivência ali também. Que é muito diferente dos médicos habituais, né? Que não vivenciam boa parte das queixas clínicas que eles atendem. Se você, por exemplo, é um médico, um coloproctologista, e você nunca teve uma hemorroida, vai ser diferente do médico que já teve problema de hemorroida. E ele vai ter, às vezes, dicas diferentes. Então, acaba que, para me conectar com as pessoas, eu acabo me envolvendo mesmo e entrando de cara nos bagulhos. E isso me facilita muito na lida, na conversa com as pessoas. E que eu falo, olha, mano, eu já passei por isso aí. Então, assim, assim, assado. Ou, nossa, eu tô passando por isso também. Total, você também traz a informação para outro lugar, né? Sim, exato. Eu também acabo que, junto com a informação, né, didática, a fim de eu conseguir aliar isso com uma experiência própria. Não, total. E tem uma coisa também que eu acho engraçada, que é quando você vai num médico, é isso que você tá falando, assim, eles nunca sabem a experiência. Então, por exemplo, quando eu trago as minhas experiências não monogâmicas, eles simplesmente travam, eles não sabem nem como me dar um suporte. É igual quando eu comecei a transar com mulheres e, tipo, eu falava assim, corta uma sacola plástica e coloca. Eu falei assim, gata, você nunca transou com uma mulher, porque se você transou com uma mulher, você sabe que o filme não vai dar certo. Mano, sabe, a coisa do papel filme, mano, a história do papel filme, sabe? E, tipo assim, Não, é isso, sabe? Eu não vou pegar uma sacola do BH supermercado, entendeu? E, tipo, isso! sabe, texto, entendeu? Tem que ter um mínimo de noção também. Não, E aí acaba que, por exemplo, até, por exemplo, a pauta gorda também, um lado totalmente diferente. Acaba que o médico fala, você tem que emagrecer. Ponto final. E total. aí, tipo, às vezes, cara, ou fumar mesmo, gente, fumar, coisa sobre fumar, assim, se você nunca foi fumante. Você conhece alguém que perdeu família, perdeu emprego, perdeu um monte de coisa, enfim, tá vivendo uma vida de bosta. E aí chega no médico, o médico, do ponto de vista bioclínico ali, que ele tá vendo ali os seus exames, tá vendo uma chapa de raio-x falando que você é fumante, ele vai falar, para de fumar. Só que aí, tipo, mano, como que eu vou mandar a pessoa parar de fumar se às vezes o cigarro é a única coisa que existe na vida dela hoje? Eu não posso focar em outras coisas, eu não posso focar, às vezes, num cuidado psicológico. Tem uma fila de problemas aqui me esperando. Aham. E aí eu vou furar essa fila com um cigarro. E quando a gente fala de não monogamia, é mais sintomático ainda, porque é uma estrutura relacional, assim, não normativa, falando de um jeito bem tececizudo, assim, mas é não normativo, e aí as pessoas elas não compreendem que às vezes as pessoas realmente têm atrações e não estão afim de lidar com uma hipocrisia monogâmica. Eu não me digo não monogâmico, nem me digo monogâmico, porque para mim é de fase. Então, assim, para mim de fase depende da pessoa. Sim. Mas
a pessoa ali, às vezes, tipo, eu tenho que falar sobre HIV, eu tenho que falar sobre sífilis, eu tenho que falar, às vezes, de uma pereba que apareceu no meu buceta, eu tenho que falar disso tudo. Eu falo que eu sou não monogâmico, ai, a culpa é É isso. isso, A culpa é nossa, você não mono. totalmente. Velho, tem mil coisas que você pode trocar ideia comigo. Vamos esquecer que eu sou. Se eu falasse pra você que eu sou monogâmico, se eu mentisse pra você, você teria, às vezes, uma conduta absolutamente diferente. Sim, E às vezes é essa conduta que eu preciso. Eu estou falando que eu transo com mais pessoas, mas eu transo seguro com todas essas pessoas. Mas eu não sabia que mulher, mesmo só transando com mulher, tinha que fazer papel colar. aham. E aí, às vezes, eu fico ali focado na coisa da transa e de quantas pessoas eu tô transando, mas eu tô falando sobre HPV, que é uma lesão que às vezes eu tive na primeira transa da minha vida, que foi com um homem, Total, total. sabe? E aí Sim, você tá falando pra mim parar de ver outras mulheres, sem não ter é, nenhum problema. é. E mesmo se você não é não monogâmico, se você nunca ouviu não monogamia, eu acho que é papel não só de médicos e profissionais de saúde, mas de todo mundo, de tipo, ah, beleza, me conta qual é disso. É Para eu isso. tentar raciocinar dentro da sua lógica, como é que Sim. funciona. E falta isso, né? Eu já fui em vários infectologistas e ninguém sabia lidar, até a minha ginecologista me ajudar, assim. Porque ela é uma senhora, mas ela falou assim. Acho que ela ficou tão intrigada quando eu fui contando as minhas experiências que ela falou assim: deixa eu tentar pensar como que pode encontrar um caminho pra você, assim. Porque até então você não tinha informação. E é muito agressivo, inclusive, né? Às vezes tinha, tipo assim, eu tava me relacionando com um cara que era bissexual. Aí falava assim: ah, não, se ele transa com um cara, aí já tá em risco. Se fosse um cara hétero, não tem risco. E eu tô tipo assim, mas o quê? Você tá maluco? Porque tem nessas barreiras de comunicação e muito preconceito nesse lugar. E não só no lugar da medicina, mas também das pessoas que a gente se relaciona, né? Porque muitas vezes é até uma pergunta assim, como que você entende esse lugar de poder da informação? Porque muitas vezes em relações que eu entrei, quando eu me anunciava não monogâmica, parecia que eu virava o vírus, sabe? Eu virava a incorporação do mal e da IST. E eu tô tipo assim, ou eu acho que eu me cuido mais que qualquer pessoa monogâmica, qualquer pessoa hétera, qualquer pessoa em qualquer estado, assim. E isso é um desafio nas relações, assim, porque às vezes as pessoas. Você acha que as pessoas falam sobre isso, seja monogâmico ou não? Assim, como que você sente? Até por ouvir tanto caso. Não, as pessoas falam muito, mas as pessoas falam muito baseado dentro de um prisma das suas vivências, né? Assim, então, se eu nunca tive uma vivência não monogâmica e coisa do tipo, eu não vou saber falar sobre não monogamia, eu vou falar sobre o que eu escuto na internet, sobre o que eu vejo de senso comum, ou o que os amigos estão falando. Então, as relações, muitas vezes, dentro das relações monogâmicas e não monogâmicas, a gente tem um grande problema de não ouvir, às vezes, a demanda e a queixa do outro. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias para trás, ela é não mono, e ela tem um relacionamento com um boy, e aí ela virou pro boy e falou assim, atualmente eu tô num lugar bem monogâmico, porque eu tô gostando muito de você, e não tô ficando com vontade de ficar com outras pessoas. Mas eu não vou ficar brisando em cima de você querendo ficar com outras pessoas, tá suave, beleza. Mas eu queria que você pensasse duas coisas. Um, que às vezes eu realmente vou ficar ali nesse lugar porque eu tô me sentindo muito mais atraída com você e muito menos com vontade de ficar com outras pessoas. E dois, porque eu sou mulher e para mim a não monogamia é muito mais difícil que para você. Porque eu tô propensa a ter muito mais relações abusivas e acabar em dates que vão virar um abuso sexual, um assédio sexual e por aí vai, do que você. Então você pode sair transando com 10 meninas na mesma semana, que, tipo assim, a chance de você passar por um abuso ou um assédio é mínima. Agora, pra mim, que sou mulher, a partir do momento que o boy escuta que eu sou não mono, eu já tô ali em desvantagem, porque ele já primeiro vai achar que eu tô dando pra Deus no mundo. Então, que ele pode ter liberdade comigo diversas, dentro do conceito da cabeça dele. E outra coisa é que, dentro do machismo, dentro de todas as questões, né, da violência contra a mulher e tudo, eu estou muito mais vulnerável. Então, eu gostaria que você tivesse um pouco mais de sensibilidade comigo quando eu demandar emocionalmente, quando eu demandar afetivamente, quando eu demandar em termos de relacionamento, Aham. colocando nessa matriz, sabe? Então, as pessoas, elas às vezes, elas entram, tipo assim, na monogamia é isso, então beleza. E é isso para todo mundo. Mas a gente não coloca dentro da nossa cultura, dentro da nossa vivência, dentro, das vezes, da nossa regionalização, dentro, né? Assim, a gente tem culturas diferentes. Então, por exemplo, quando eu mesmo percebi isso, tipo, estando em São Paulo, eu percebo que as pessoas são muito mais despachadas do que as pessoas mineiras, por exemplo, que têm o apego muito maior nas relações. E que a gente é muito mais hospitaleiro, muito mais aberto nas relações enquanto a casualidade do paulistano é muito maior.
Tipo, eu transo com você e eu posso nem olhar pra sua cara amanhã. Então, tudo certo. Eita, sim. Então, eu vejo isso, assim. Eu vejo que na monogamia, muitas vezes as discussões ficam ali uma masturbação de pauta. Então, eu fico basicamente contando as histórias e falando com pessoas que já concordam comigo. E, ou se eu não estou falando em 1000 linguagens, em 1000 termos, em 1000 tipologias que ninguém vai entender, mas que todo mundo vai fingir que entende para não ficar parecendo burra. Aham. E fica falando, às vezes, tipo assim, Eu amo. monogamia que acontecem também, por exemplo, na comunidade. Eu trabalho hoje no contexto brasileiro, por exemplo, e é tipo assim, a traição, a torta direita. Sim, E aí quando a gente fala, ai, mas já pensou ter um relacionamento aberto com essa pessoa, já que ela não consegue não te trair, e você também tá com vontade de ficar com outras pessoas, aí a pessoa, nunca pensei nisso. Ou, tipo, já tá vivendo, às vezes, uma coisa não monogâmica, tá ficando com 2 pessoas, tá ficando com mais de uma, e que, tipo assim, e a pessoa nunca para pra pensar, tipo, pô, eu tô vivendo isso. E às vezes a monogamia também, gente, não existe certo e errado, entendeu? A relação monogâmica, ela também é importante, muitas vezes, para o contexto de vida e para o contexto de relacional que você sim. tá. Nossa, totalmente, assim. E tem uma coisa bonita também que eu acho que você traz, da gente entender o que serve pra gente, né? Do lugar que a gente tá, de com quem a gente tá, do que tá fazendo sentido. Essa sua amiga mesmo que você tá relatando. Às vezes é isso, às vezes a gente tá num momento e a gente tá só a fim de com aquela pessoa e tá tudo certo. Ficar se forçando também pra sair desse lugar é muito louco, né? Mas é entender as situações, os momentos, e o que o seu corpo tá pedindo e o que tudo tá acontecendo ali. E deixa eu te fazer umas perguntas que me vieram assim na cabeça. Eu tô cheia de perguntas pra você, assim. Pensando ainda nessa coisa da comunicação e até da empatia também, como conversar sobre isso, sabe? E como confiar nas relações, assim. Tipo, como se manter seguro. Eu tô pensando num lugar de segurança, o que fazer efetivamente para se estar seguro numa relação. E eu acho que monogâmico ou não, porque eu acho que, assim, passa por confiança também. Por mais que seja a pessoa que você esteja se relacionando, então só vocês ali, você não tem uma garantia de se a pessoa tá transando com outra ou não, ou se ela tem um vírus ou não, ou se ela tá te expondo alguma coisa ou não. E como confiar nisso, assim, como, tipo assim, o que fazer para estar tranquilo nesse É. lugar, sabe? Então, a Paulo Freire fala que amar é um ato de coragem, né? Assim, então, realmente, dentro das relações, do ponto de vista mental e afetivo, para você não quebrar a cara, não tem jeito. Então, É não verdade. existe como uma segurança absoluta de que você não vai se machucar, de que você não vai sofrer, de que você não vai sentir, né? Então, a gente tem que estar aberto a isso também, a sentir, a conhecer, a experienciar. Mas do ponto de vista, por exemplo, biológico mesmo, e desse lugar, primeira coisa, eu acho que tudo tem que ser muito bem conversado e muito claro. Então, dentro das relações no mono, principalmente, e dentro da mono, eu acho que é sempre bom a gente resgatar conversas e, às vezes, falar do elefante no meio da sala, de, ó, putz, a gente precisa falar sobre proteção, a gente precisa falar sobre, né, tipo, ó, ontem você pediu pra eu, tipo, transamos sem camisinha, e aí fica essa conversa implícita. Será que ele tá pensando nisso? Será que ele tá de boa? E aí a gente fica com medo de estragar a relação falando sobre esse assunto. A coisa é, mano, se isso é uma relação estragar porque você puxou uma pauta que tá te deixando inseguro, é uma relação que não tá muito legal, né? Assim, porque se uma coisa te deixa inseguro e você não tá conseguindo conversar sobre, e você tem medo da reação da pessoa e tem medo de perder a pessoa, é porque não tá muito saudável, não tá muito legal, e eu acho que você tem que repensar essa relação que você tem incluso. Eu tô falando aqui como se eu fosse a pessoa mais analisada e bem resolvida da vida. Mas não, assim, tem vários assuntos, várias questões que a gente às vezes fica meio travado de conversar. E é natural. Mas o primeiro passo, eu falo que é primeiro falar com amigo, discute com amigo, conversa com amigo, alguém próximo, conversa com si mesmo antes, entende o que está acontecendo, depois fala com amigo e depois você chega no seu parceiro, parceira e fala sobre o assunto. Ai, nossa, eu tô com medo disso. Ai, nossa, eu tô nessa pira. Você acha que a nóia é minha? Você acha que é maluquice minha? Eu acho que é isso, conversa, sabe? Diálogo, eu acho que o diálogo ele é a base da segurança relacional, tanto do ponto de vista afetivo, quanto do ponto de vista biológico, médico, de saúde. Não, total. E às vezes pensar junto, né? Eu lembro que nas relações que eu já tive, assim, às vezes tinha. Quando você tá numa relação não monogâmica, às vezes tem a coisa de, tipo assim, você tá transando com uma outra pessoa, a outra pessoa tá transando com mais 5, e aí você precisa fazer quase que um desenho, né? Tipo assim, e a conversa, às vezes ela vira uma conversa quase prática também, de tipo assim, vamos sentar e entender como que a gente tá se expondo e como que a gente faz com isso, assim. E você acha que, por exemplo, o caso da testagem e da PrEP seriam
pontos de segurança maior, assim, por exemplo, eu me testo de 3 em 3 meses, porque eu fico me sentindo mais segura, eu estando solteira, estando numa relação, independente da situação, eu sempre estou me testando de 3 em 3 meses, mas isso são recursos, e o PrEP, né, por exemplo, queria que você falasse um pouquinho do que é PrEP, e se você acha que é uma coisa que pode estar agregando nesse conforto e confiança dos processos, ou de experiências, né, porque aí também pode, vamos supor, uma suruba, um homenagem, e às vezes a delícia de querer, tipo, sentir uma porra na boca, sabe? Como que a gente faz isso? Como que a gente, assim, aí eu tô tocando em lugares difíceis, né? Mas, porque teoricamente é não, mas... Não, gente, pelo amor de Deus, tipo assim, não tem, tipo assim, sexo oral, gente, pelo amor de Deus, usar preservativo e sexo oral, tipo, É, a gente conta nos dedos das pessoas no Brasil e no mundo, sabe? Mas, então, a PrEP e a PEP são. A PrEP é profilaxia pré-exposição, então é antes de uma exposição a alguma coisa. E a PEP é uma profilaxia pós-exposição. Você tem até 72 horas para tomar a medicação caso você tenha risco de ter entrado em contato com o vírus de HIV. Ambos são para HIV, tanto a PrEP como a PEP. A PrEP você toma antes e tem a PrEP sob demanda, que isso é você toma o comprimido quando você acha que você vai iniciar atividade sexual de risco, e a PrEP também perene, que você toma todo dia o comprimidinho de Truvada. Então, são possibilidades muito importantes que o Ministério da Saúde dá para a gente hoje de lidar com né, o vírus. E as pessoas ainda, tipo, falam, então as pessoas elas vão ter muito mais chance de transar com outras pessoas e acabar contraindo outras coisas. Mas as outras coisas são tratáveis. Então, exceto a hepatite C, que chega a ser pior às vezes, mas é melhor a gente ter algo que a gente consegue se proteger do que a gente não tem nada. E sobre as outras questões, é justamente por isso que para você conseguir pegar a medicação, você precisa se testar num período de ociosidade, por aí vai. Então, o ideal é que você sempre se teste periodicamente e fique nesse local. Então, utilize da PrEP e da PEP justamente para ter essa periodicidade e esse controle do que está acontecendo com você em termos de saúde, né? E se resguardar também, né? Assim, você não precisa sair contando para todo mundo que usa PrEP ou PEP, nem nada do tipo. Mas de pensar no outro e pensar em você também. Você tem que pensar sempre, né? Você precisa ali. Quando você vai se relacionar com as pessoas, você também tem uma coparticipação dentro da transa. Então, é importante ter esse cuidado. Da pessoa não monogâmica e a pessoa monogâmica, elas não se diferenciam quanto a risco ou chance, desde que elas estejam seguras e utilizando preservativo e coisa do tipo. Eu mesmo, na minha prática clínica, se a pessoa fala, eu uso preservativo em todas as relações, ou eu faço esses cuidados, tipo, não sei o quê, tô nem aí quantos parceiros você tá pegando, entendeu? Às vezes eu vou achar mais risco a uma esposa de um cara que tá há 30 anos esposa dele e aí tá com alguma coisa e nunca testado, que alguém ali no monogâmico que tá ali 6 meses testando. Entendeu? sim, total. E só a PrEP, por exemplo, quando você vai se colocar em risco, você toma um comprimido antes e 2 dias depois, não é isso? Isso. Esse é o fluxo. E aí, por exemplo, porque você tem que manter aquele fármaco em você, né? Assim, então, tem todo um fluxograma. Ou se você também quiser, tipo, você acaba que transa sem saber sobre quando você vai transar de novo, ou se você vai transar daqui a 2 dias, ou se você não tem tanto esse controle, a PrEP perene é legal, né? Porque aí você consegue estar sempre protegido de boa, né? E aí, por exemplo, a PrEP sob demanda, né? Você toma, na verdade, 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação. E um comprimido 24 horas depois da dose inicial desses 2 comprimidos. Mais um comprimido 2 horas depois da segunda dose. É meio complexo, assim, mas quando você vai tomar é bem explicadinho e dá pra entender. E o SUS oferece, né? Inclusive essa explicação, ele super. Para todo mundo, Sim, inclusive, tá, gente? Antigamente era só para pessoas transexuais e homens gays, mas hoje em dia tá para todo mundo. Independente do sexo, independente do gênero, hoje tá aberto para todo mundo, então todo mundo pode tomar PrEP. E hoje a militância é justamente para trazer essa medicação para mais jovens, que hoje é maior de 18 anos, né? sim. Então a gente tem a PrEP 15 e 19 em São Paulo, em BH, em vários lugares do Brasil, focado em trazer a medicação para pessoas menores de 18, porque, gente, vamos conversar, né? É. Não, mas que ótimo. Mas as mulheres lésbicas também estão em risco? Porque toda vez que eu pergunto de mulheres lésbicas, sempre falam assim, o risco é baixíssimo, vocês estão tranquilas, assim. Só que
eu sinto falta de informações de cuidados para mulheres lésbicas. Porque, visto que não temos camisinha, nem sacola do EPA a gente vai usar, o que a gente faz? Eu sei que talvez não transar menstruada quando as duas tiverem, ou quais seriam o protocolo, assim? Então, as mulheres lésbicas, né, tem. Primeiro, assim, né? Se foram duas mulheres lésbicas cisgênero, né? Então, as duas mulheres de vagina ali estão transando, existe a transmissão entre duas vulvas, né? A gente tem mais prevalência de outras transmissões, tipo clamídia, gonorreia, tricomoníase, mas o risco de transmissão não é menor. A diferença é que não tem sêmen ali, né? Que vai fazer essa transmissão. Mas por contato, pela secreção, já é um risco, sim. E compartilhamento de objetos, vibrador, sem higienização. Então, mulheres lésbicas utilizam camisinha nos dildos vibradores. E é uma forma de se proteger de várias coisas, inclusive o HIV. Então, assim, dentro dos preservativos, né, da coisa ali do sexo oral e por aí vai, na via oral é muito difícil mesmo. Uma dica importante, não escove dente antes de transar. Se você for Olha que ótima essa dica. se você for escovar dente antes de transar, tem chance de você ali na escovação, às vezes, abrir um machucadinho que você não vai perceber ali na gengiva, e a pessoa goza na boca, ou você engole secreção ali vaginal, e aí você pode acabar pegando alguma coisa ali por aquela via. Aí você vai ter uma ferida aberta, né? Uhum. Ou se você tá com alguma gengivite, né? Então, vê esses dois lados da coisa. E também, tipo assim, desestigmatiza um pouco, sabe? Se você transa, você vai pegar sífilis. Se você transa, você vai pegar HPV, e não é o fim do mundo. Entendeu? Que às vezes, por exemplo, a lesão está fora da área de cobertura de camisinha. Então, desapega mesmo. Saiba que um dia você vai ter que ir no infectologista se tratar. E trate isso como qualquer gripe ou coisa que você tem. É, total. E é importante isso também, né? Porque a gente também ainda lida com um cenário de muito preconceito com as ISTs como um todo, sejam com pessoas que Sim. portam alguma IST ou não, né? E assim, eu acho que tem uma coisa, eu gosto muito até de um conto do Caio Fernando de Abreu, que é A Dama da Noite, que ela fala que a lógica do sexo mudou depois do vírus, assim, porque o sexo agora carrega a morte, e antes ele não carregava no imaginário. E acho que depois do imaginário dos anos 80, a gente ficou num lugar como se fosse o fim do mundo, e não, tem tratamento, as pessoas que são portadoras de HIV, inclusive, muitas vezes elas são menos risco do que qualquer outra pessoa que talvez não tenha o vírus no corpo. E acho que a gente precisa começar um outro olhar sobre as ISTs, porque a fórmula que começou lá atrás não está dando certo, e tem índices, né, que dizem disso. A gente está com índice, às vezes, de ISTs crescendo, as pessoas continuam super preconceituosas e não entendendo porra nenhuma de como se cuidar, do que fazer, nem se testam, e é isso, né? E ficam enchendo o saco. Exatamente. Sendo escroto. Nossa, e me conta uma coisa, assim, pra gente, se pudesse dar umas diquinhas de quais são as situações de maior risco, por exemplo. Porra, eu sei que é uma coisa que eu descobri recentemente, na verdade. Eu nunca tinha sacado que o gozo em si tá me expondo a muito risco, mais do que outras situações, que na minha cabeça estavam mais de boa. Então, quais seriam, tipo, uma listinha dos maiores riscos que a gente tem e do que a gente poderia fazer para tentar se cuidar melhor, assim? Coisinhas poucas, sabe? Mas... Eu acho que, assim, os maiores riscos que a gente tem hoje é quanto ao uso de entorpecentes e drogas na atividade sexual. Sim. Então, se você usa drogas, né, e assim, na noite, por aí vai, sempre tem camisinhas e coisas na mão, porque se o defeito de droga a gente fica muito mais vulnerável. Então, com muito tesão. se a gente tiver as coisas na mão ali, a gente acaba, né, não ficando corajoso. Sim. E lembrando que álcool também é droga. Sim. Bom, a gente também, por exemplo, sexo oral já é uma coisa que a gente também, né, tem risco de várias questões, então é importante, antes de você socar a boca em alguém, dá uma olhada antes, né, gente? Dá uma olhada para ver se tem alguma coisa ali diferente que você nunca viu. Não sair enfiando na boca onde você não conhece ou você não tá à vontade. E é isso, assim, eu acho que depende muito de cada relação, mas no geral é sempre ter uma camisinha na mão para se cuidar e saber que, né, PEP, a 362 horas você está protegido. Você pode tomar geralmente em unidades de pronto atendimento ou em CTAs, que são centros de testagem e aprendizagem e acolhida. Então você pode ir nesses lugares e conseguir a PEP. E de boas, pessoas que geralmente estão ali nessa função são pessoas que estão plenamente capacitadas para te dar informação de uma forma legal, sigilosa e ética também. E terapia, gente. Terapia para cuidado do coração. Total. Então, assim, você tá blindado ali. Blindada não tem jeito, mas pra você tá, tipo assim,
um pouco mais de boa É. nas relações, esteja ali com o coração terapeutizado, ou pelo menos com alguém que você possa compartilhar suas ansiedades e inseguranças e piras para sua cabeça, para você conseguir lidar com todo mundo e se relacionar de uma maneira mais saudável. É, total. E eu acho que também, assim, pra gente conseguir identificar o nosso limite ali e não ter tanto problema de falar algumas coisas. E acho que também tem uma etiqueta também do sexo, né? Tipo assim, pergunta antes de gozar na boca de alguém. Ou. Gente, por Tipo, favor, porra. essas coisas assim, pensando assim, é isso, gente. Tipo assim, se você for gozar em alguém, tipo, avisa, sabe? Vou gozar, tá? Pra pessoa ali se Isso! preparar, entendeu? Tipo assim, eu acho que é o mínimo que você pode fazer nessa questão, entendeu? Ter o mínimo de cuidado, sabe? De quando você tá ali se relacionando, você falar as coisas não vai broxar ninguém, entendeu? É melhor você fazer uma broxada do que você levar uma frustrada, Isso! entendeu? Então, é melhor broxar do que frustrar. Eu acho que essa é a frase. Nossa, eu acho que a gente tem o mantra do episódio, Sim. assim. Melhor falar do que frustrar, e eu concordo demais. E lembrando que, assim, a ideia dessa conversa era mais a gente poder ter recursos para que a gente possa se cuidar. Mas eu acho que o Uno fala lindamente no episódio Cavalgando Sem Sela, do Senta, que vale muito a pena escutar, que ele tá falando mais sobre camisinha, a história da camisinha e também possibilidades de cuidados, porque a ideia é a gente ter ferramentas para escolher melhor e se cuidar, mas é isso, sem julgamento, cada um escolhe o que faz sentido ali. E é isso, a gente tá correndo risco o tempo todo, né? É sobre isso. E eu não queria te pedir para você. Eu lembro que no Cavalgando Sem Sela você falou de um aplicativo ou de um site que você mapeou alguns. Me conta um pouco, que você mapeou algumas coisas que poderiam nos ajudar os espectadores a terem referências e a terem lugares para pesquisar e se informar melhor sobre. O meu site, gente, tem bastante coisa, que é o centromesmo.com.br, eu coloco sempre muita referência lá. E tem tudo na árvore de links do meu Instagram, que é @centro.mesmo no Instagram, e no Twitter, centro mesmo, @centro mesmo. Então, ou você pode mandar DM também, que eu sempre tô lá e tô respondendo as dúvidas e questões de todo mundo. Uno, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você estava na super Isso, correria. amor. Esse episódio foi um episódio muito importante para mim, porque acho que é muito importante conversar sobre isso, é muito importante poder ter informações com alguém que, tipo, tá pelo menos disposto a pensar e a entender como reduzir os danos dessas situações, porque é muito ruim você tá com medo e não saber lidar, não saber se informar, sabe? É muito ruim fazer isso e a gente quer poder gozar tranquilo, né? Exatamente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado por estar presente. Um beijo para todo mundo. Me sigam lá. Eu tô online nas redes, como eu falei, e também tô no podcast Todo Prazer Deles na Google Play, e também tem outras plataformas que a gente vai entrar em segunda temporada em breve. E o Senta também tá lá online também no Spotify e todas as outras redes. Gente, escutem, sério, Uno é uma pessoa que eu admiro muito, assim, Ai, e é muito. feliz. Me acompanha nas minhas manhãs, eu escuto o podcast de você direto, já até repeti os episódios. Ai, que feliz, que feliz. Muito obrigada, Uno. Você não viu nada. Você nem viu o amor. Que idade que você tem? 20? Tem cara de 12. Já nasceu de camisinha em punho, morrendo de medo de pegar AIDS, vírus que mata, vírus do amor. Deu a bundinha, comeu o cozinho, pronto. Paranoia total. Oh boy, que grande merda que fizeram na tua cabecinha, hein? Você nem beija na boca sem morrer de cagaço. Transmite pela saliva, você leu em algum lugar. Você nem passa a mão em um peito molhado sem ficar com o cu na mão. Transmite pelo suor, você deve ter lido em algum lugar. Supondo que você lê, é claro, né? Conta pra tia. Você lê, meu bem? Nada, você não lê nada. Você vê pela TV, que eu sei. Mas a TV também dá, o tempo todo. Amor mata, amor mata, amor mata. Pega até de ficar do lado, beber do mesmo copo. Já pensou se eu tivesse, gatinho? Eu sou a dama da noite que vai te contaminar com seu perfume venenoso e mortal. Eu sou a flor carnívora e noturna que vai te entorpecer, te arrastar para o fundo do seu jardim pestilento. Eu sou a dama maldita que, sem nenhuma piedade, vai te poluir com todos os líquidos, contaminar teu sangue com todos os vírus. Cuidado comigo. Eu sou a dama que mata, boy.
Já chupou buceta de mulher? Claro que não, eu sei, pode matar. Nem caralho de homem, pode matar. Já sentiu aquele cheiro molhado que as pessoas têm na virilha quando tiram a roupa? Tá escrito na tua cara. Tudo que você não viu nem fez está escrito nessa sua cara. Você já nasceu de máscara pregada. Você já nasceu proibido de tocar no corpo do outro. Punheta pode, eu sei, mas essa sede de outro corpo é o que nos deixa louco. E vai matando a gente aos pouquinhos, sabe? Você não conhece esse gosto, que é o gosto que faz com que a gente fique fora da roda. Que roda, roda, roda e que se foda rodando sem parar. Porque o rodar dela é o rodar de quem consegue fingir que não viu o que viu. Oh boy. Esse mundo sujo todo pesando em cima de você. Muito mais do que em mim. E olha que eu ainda nem comecei a falar da morte. Essa tontura que você tá sentindo não é porre, não. É vertigem do pecado, meu bem. Tontura do veneno. Mas anota aí, pro teu futuro cair na real. Essa sede ninguém mata. Sexo é na cabeça. Você não consegue nunca. Sexo é só na imaginação. Você goza com aquilo que imagina que te dá gozo. Não com uma pessoa real, entendeu? Você goza sempre com o que tá na sua cabeça e não com quem tá na sua cama. Sexo é mentira. Sexo é loucura. Sexo é sozinho, boy. Trecho do conto A Dama da Noite, de Caio Fernando Abreu. Bem, para continuar essa conversa, a gente vai ouvir um pouquinho do Euler Campos, que ele vai dar um relato e compartilhar um pouco tanto da vivência e experiência dele, né, na linha de frente desses cuidados, quanto também um pensamento muito massa sobre a nossa saúde sexual e a forma que a gente vai pensar e dialogar o que o sexo significa e o desejo também, e como que a gente pode se conectar com isso. Ei, meu nome é Euler. Eu sou formado em serviço social, mestrando em serviço social também. Atuo como assistente social no SUS, sou um profissional e defensor do SUS. Trabalho com saúde sexual, então dizer sobre saúde sexual, sobre aspectos que envolvam essa temática, né, é o meu material de trabalho. Eu também sou uma pessoa não monogâmica. Então isso é algo importante e tenho relações a partir dessa perspectiva. E eu tenho uma visão sobre a não monogamia num campo da radicalidade, sabe? Assim, eu compreendo, estudo, acredito a não monogamia como um campo até revolucionário, assim. A não monogamia, ela é não monogamias, né? Ela é múltipla. É tão libertária que ela permite configurações, né? Ela se impõe enquanto construção coletiva, né? Então ela é plural, de fato, ela é elas. Então ela vem, de fato, enfrentar de maneira muito ética, muito cuidadosa e muito coletiva essa estrutura muito enrijecida que é a monogamia. E aí, fazendo uma vinculação com o meu trabalho, eu vejo como isso também vai se materializando, né? Eu percebo como pensar uma outra forma de construir relações tem também um efeito muito positivo para a produção de saúde sexual, né, de maneira mais integral possível, porque a lógica monogâmica de relação, ela produz efeitos muito negativos no campo da saúde sexual, né, essa pseudo-ideia de que a monogamia é uma estratégia de prevenção a IST, por exemplo, ela é falha, né, assim, não à toa diversos casais heterossexuais, homossexuais, trazem, né, diariamente no meu cotidiano, e aí diariamente vários estudos, eles demonstram, né, que essa estratégia foi falha, porque acreditando que a monogamia era a prevenção deles, uma das pessoas, né, dessa configuração de relação apresenta uma IST e não tem uma prática, né, uma terceira prática, uma prática com outras pessoas, enfim, então essa lógica monogâmica tem produzido, né,
uma falsa ideia de proteção. Em especial, eu tenho acompanhado aí diversos casos e no meu cotidiano e também nos dados epidemiológicos, como essas populações monogâmicas heterossexuais, especialmente as mulheres, têm se percebido uma curva ascendente, expressiva, crescendo numericamente entre casos reagentes, por exemplo, para HIV, com dados muito próximos de outras populações, né, que historicamente estão mais expostas e são populações epidemiologicamente maior proporção. Então é importante pensar isso, assim, como a não monogamia também precisa ser uma importante estratégia para a construção dessa lógica de prevenção às ISTs, porque precisa de fato ser uma mudança que ultrapasse a prática em si, né? Precisa ser uma recolocação, um reposicionamento ético e político para além da prática em si, né? E aí isso diz também do campo do cuidado em saúde, do campo em cuidado coletivo, e que aí traz potência para a lógica de prevenção, né? Cada um vai entender para si qual é a estratégia de prevenção mais possível e potente. E aí a gente levanta a bandeira do SUS, que apresenta uma gama imensa de estratégias de prevenção, né? Desde o mais conhecido, que são os preservativos, né? O interno e externo, aí entre parênteses o feminino e masculino, até a PEP, a PrEP, as vacinas, redução de danos, enfim. Então a gente vai ter uma gama muito grande, mas isso precisa ser de fato um campo aberto, para a gente conseguir dialogar sobre a produção desse cuidado de saúde. E aí sim a não monogamia, com a sua proposta de construir um espaço muito mais aberto, permite a gente produzir um campo de cuidado e saúde muito mais potente do que a monogamia, onde essa ideia em suspensão fica ali pairando como se houvesse uma garantia, né? Uma proteção só pelo fato de estar dentro dessa configuração. O negócio é tão enrijecido que fazer um teste rápido aparenta ser uma quebra desse contrato. E que de fato não é, porque um cuidado de saúde gera represália, né? Gera sanções, e aí são das mais diversas. Então, a gente atendeu o caso de violência doméstica, violência moral, de exposição em rede social, simplesmente porque a pessoa fez um teste, que ela quer cuidar da sua saúde. Mesmo se essa outra pessoa, por exemplo, for uma pessoa que já quebra esse contrato, né? O que tende a acontecer aí no nosso cotidiano. No meu cotidiano de trabalho, a gente vai vendo isso. E esse impacto muito mais objetivo, que é de pessoas, por exemplo, que vão descobrir aí já quando a parceria, né, esse relacionamento modelo, esse relacionamento bem fechado, papapá, vai descobrir já quando a parceria faleceu em decorrência da doença avançada. Ou, por exemplo, com uma neurosífilis já. E aí desconstrói tudo, né? Assim, é uma destruição muito devastante, porque você vai devastar essa ideia que você tem sobre o seu campo da proteção, você vai ter um impacto de um diagnóstico para si, né? No caso da morte, você também vai ter a perda de uma parceria, né? Que para além de todas as coisas, você tinha uma relação afetiva, amorosa, de parceria com essa pessoa, enfim. Então é, de fato, um campo devastador, assim. Então, como eu disse, nessa pseudo-ideia tem deixado mais pessoas vulneráveis, essa pseudo-ideia de que a monogamia é produtora de saúde sexual, de prevenção IST, tem deixado cada vez mais as pessoas mais vulneráveis, né? Os dados estão bem aí expostos pra gente. Transa. Bem, então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Transa, né? Nesse formato gira, que é onde a gente gira e exercita e pensa junto algumas ideias, enfim, fricciona algumas coisas pra gente tentar encontrar e abrir novos caminhos. E eu queria retomar aquela pergunta, né? Eu pesei o rolê, mas agora é para aliviar um pouquinho, porque eu perguntei qual é a frequência que você se testa, se você já fez isso, você sabe como que tá os seus exames. E quando eu descobri que no Brasil a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um serviço disponibilizado pelo SUS,
salve o SUS, gostoso demais. Que é um lugar onde você pode ir e se testar de maneira totalmente gratuita. Além disso, lá você consegue vários recursos que possam te auxiliar na sua saúde sexual, seja pegando camisinha, medicamento, tendo mais informação, buscando mais informação. Tem profissionais super massa que estão ali para conversar, para dialogar, para te acolher, né, e te auxiliar da melhor maneira possível. O CTA é um espaço super seguro, que eles são super discretos com as informações. Então, vai lá, vai, mesmo que você tiver vergonha, vai sozinho, vai não sei o quê. Eu, na verdade, eu já tenho até um costume que é tipo assim, foi num date comigo, dia seguinte, bora junto, dá a mãozinha aqui, vamos no CTA. Adoro, marca um date no CTA, gente, vai por mim que é sucesso. Mas, sério, eu acho que é muito importante lá. Isso é uma forma da gente pensar na nossa saúde individual, na saúde das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente se relaciona e na saúde de um todo também. Se cuidar, e aqui, eu tô falando de cuidado, de tomar precauções e tal, mas assim, também é viagem muito errada se você fica cultivando preconceito com quem é portadora de alguma infecção sexualmente transmissível. Hoje em dia a gente tem 1000 estudos, pesquisas, medicamentos e recursos para que essas pessoas tenham uma vida linda, longeva, totalmente segura, muitas vezes muito mais segura de quem acha que não tem a infecção ou de quem não é portador da infecção. Então, enfim, como eu falei, isso é bem demodê. Cafona, tá? Esse preconceito. Mas é isso, gente. Espero vocês no próximo episódio do Transa Podcast e até já já.